Olá a todos e todas, vamos para a nossa 14ª videoaula de jornalismo impresso, né? Chegando nessa reta final, então, do semestre, o penúltimo videoaula. Na verdade, na semana que vem, né, vai ser eventualmente responder alguma dúvida, se alguém tiver, se alguém, né, tem algum comentário, alguma dúvida, pode me mandar por e-mail. E esse vídeo também vai ficar um vídeo bem mais curto, né? Porque é o encerramento, né? Praticamente o encerramento. Eu postei as notas. Só vou explicar então como que, né, vai funcionar essa parte final. Eu postei as notas das reportagens de vocês, porque valia 10, né? Então eu já tinha a nota dos grupos e postei. Quem não olhou ainda pode olhar as notas dos grupos, né? Então, eventualmente quem não entregou, né, ou não participou, né, quando ali no relatório dos grupos, né, se apontou que algum aluno não respondeu ao grupo, enfim, não participou. Enfim, aí nesse caso ficaram sem notas. Se entregar os outros trabalhos ainda vão ter a possibilidade do exame, senão, né, reprova direto, né, se não entregou nenhum dos trabalhos. Não tem essa possibilidade. Então, só para explicar para vocês, né, eu postei essas notas porque valiam 10, né, já aquela avaliação 1, né, que foi o texto opinativo e os resumos, como cada um vale 5, eu vou ter que primeiro terminar de corrigir todos os resumos para postar, mas eu já dei individualmente na época, eu dei o feedback com as notas de vocês. Sobre os trabalhos, então, todos conseguiram cumprir, né, com o objetivo. As pautas foram variadas, né, e vários de vocês ficaram com nota, por exemplo, 9,5, não ficaram com 10 porque eu considerei realmente o 10 como aquela reportagem que tivesse, né, pronta para ser publicada praticamente sem mexer em nada, né, incluindo aí questão de gramática, né, ou de linguagem jornalística, né, que algumas vezes claro que na grande reportagem tem essa possibilidade de fazer um texto mais solto, né, mas não é nem nesse sentido, né, no sentido às vezes de usar alguma redundância, alguma coisa assim. Mas detalhes, né, enfim, só para dar esse feedback para vocês. Os textos foram bons, né, as pautas também, mas de maneira geral também eu senti falta um pouco de uma criação maior, de uma aposta maior em algo mais criativo, né, em algo. Foram várias pautas assim sobre temas factuais, né, como reportagens baseadas em pautas com assuntos até mais factuais, não é errado, né, como eu estou falando, mas é na grande reportagem que vocês têm a possibilidade às vezes de fazer algo mais literário, né? Algo mais criativo, explorar um pouco mais a criatividade, né? O início do texto de qualquer narrativa e no texto jornalístico e na reportagem principalmente é importante, né? Porque é no início, lendo o primeiro parágrafo, que o leitor vai decidir se ele vai seguir a leitura ou não. Então eu senti na maioria dos casos assim às vezes até um potencial para se explorar um início, né, chamando a atenção por algo mais curioso, algo que prenda mais a atenção do leitor, e não foi explorado, né, em alguns casos, né. Mas como eu falei, não é que esteja errado, seria ok para publicar, etc. Né, só estou, né, dando dicas para futuramente, né, vocês poderem ir aqui, né, nesse espaço. A universidade é um espaço que vocês têm até para experimentar mais, para arriscar mais, né, do que eventualmente vocês talvez vão ter no mercado, né, de repente não vão ter tanto essa liberdade. Então, ficou ok sob o ponto de vista de pauta, de texto jornalístico, etc., de reportagem, mas, né, claro que também essa questão mais autoral, do texto mais autoral também seria mais fácil, entre aspas, de vocês praticarem num texto individual, né? Então também teve esse desafio do trabalho em grupo, né? Então, um texto escrito com várias mãos, etc. Tem outra, né? Porque às vezes para explorar algo mais criativo, né, é algo muito pessoal, às vezes do autor, né? Então, só a dica, né, para vocês quando tiverem essa possibilidade, né, vocês deixem
a criatividade fluir, né? Depois faz aquela revisão, aquela edição, etc., para o texto ficar redondinho. Então, como eu já expliquei para vocês também, né? O ideal seria, claro, como eu falei, que fossem as reportagens feitas de repente até individualmente ou no máximo em dupla, mas, né, a gente ainda está nesse contexto aí da distância e com turmas muito grandes, né? Então não teria como fazer uma leitura mais cuidadosa, né, em relação aos textos de vocês, assim como nas outras disciplinas, né? Tem disciplinas que o pessoal está fazendo artigo, ensaio, etc., que são textos maiores. Então são muitos, né? São muitos textos, né, para se fazer individualmente, turmas de 60, né, 50, 60 alunos. Fica mais difícil de ter essa possibilidade quando são textos mais longos, né? Mas isso é mais possível em textos mais curtos, como naquele que vocês fizeram o texto opinativo, né? Mas para textos mais longos, como uma grande reportagem, um artigo, né? Claro que vai ter um momento que vocês vão ter que fazer individualmente, mas, né, nesse momento, principalmente de disciplinas mais da primeira metade do curso, né? Então tem muitas situações que, né, vocês trabalham em grupo, né? E é interessante porque também daí vocês já se acostumam, né? Como a gente comenta no trabalho no jornalismo, por mais que o texto possa ser individual, etc., vocês sempre vão ter que estar se relacionando ali com outros setores, departamento, diagramação, comercial, etc. Então, o trabalho do jornalista não é um trabalho totalmente individual, né? Então, de maneira geral, é isso. Acho que, né, a gente deu conta aí dos conteúdos e vocês podem me dar um feedback também. E na próxima semana, então, a gente faz um encerramento, enfim, se alguém tiver enviado algum e-mail, mandado alguma pergunta, comentários, etc., sugestões, críticas, né, podem se sentir à vontade. Então, aí são 2 turmas, né, como eu comentei lá no início. Então, são 2 turmas dessa disciplina, né, e que alguns alunos estão no momento do curso mais para a reta final e outros estão mais na parte mais inicial, mas acho que funcionou bem, acho que foi dentro do possível, né? Claro que o presencial ele é muito mais produtivo, né, para todos, né? O diálogo, a conversa, né? A possibilidade de vocês comentarem ali na hora, etc., a interação, né? Perguntas, etc., comentários. Mas, né, infelizmente, mais esse semestre a gente teve que fazer, né, seguindo as normas, né, da instituição, nesse formato ainda, né? Esperamos que seja o último, que não surja mais nada parecido com o que foi, né, com o que está sendo a pandemia. Bom, então é isso por hoje. Esse vídeo ficou mais curto porque o conteúdo a gente já deu conta. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários, então me escrevam. Eu vou igual postar um vídeo provavelmente bem mais curto também na próxima semana. E só antecipando que pessoal, se alguém eventualmente ficou com um exame, enfim, ou por não ter entregue algum trabalho ou algum outro motivo, né, a orientação sobre como vai funcionar vai ser dada individualmente, né? Então provavelmente eu vou pegar ali a lista dos alunos que não atingiram a média, mas que também não ficaram com 0, né? Que aí é o pessoal infrequente que não participou, não mandou nenhum trabalho, né? Esse pessoal não tem a possibilidade do exame porque, né, ficou infrequente, mas quem não atingiu a média por nota, né? E eu vou contatar essas pessoas para ver se elas, né, não desistiram da disciplina, se desistiram ou não, né? Se elas respondendo, né, elas respondendo que não desistiram, que gostariam de fazer o exame, aí eu vou passar individualmente para cada um, né, qual que é a atividade do exame. Se fosse no presencial, seria a prova, né, a prova na sala de aula. Mas certamente vai ser alguma outra atividade, né, que possa ser feita à distância, em razão desse formato que a gente ainda tá. Tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima semana então.